E você, toparia ficar 10 dias num retiro de silêncio e meditação, meditando 11 horas por dia? Vem comigo que eu vou compartilhar com você como foi a minha experiência de Vipassana. Se você ainda não conhece sobre o Vipassana, vai aqui na descrição, talvez eu já tenha postado o vídeo de como funciona, o que é, quantas unidades existem, como que é a rotina e tudo mais. Esse vídeo aqui vai ser para partilhar as experiências que eu tive e os aprendizados dentro desse Vipassana. E basicamente dentro do Vipassana você inicia 4 da manhã, você acorda e você vai dormir 9 e meia da noite depois de ter realizado as 11 horas de meditação e 3 refeições. As refeições são um café da manhã, que você vai se servir às 7, um almoço vegetariano vegano às 11 e no final da tarde às 5 horas vai ter um café da tarde bem levinho assim, duas frutas, três frutas e depois só no dia seguinte. E aí, no primeiro dia, a gente tem uma introdução, então, de como que vai funcionar e tudo mais, relembrando os acordos que são, você precisa ficar lá os 10 dias, você precisa respeitar o nobre silêncio, que é você não falar com ninguém, você pode falar somente com o gerente e com o professor em casos de necessidade ou dúvida, e basicamente isso, né? Regras de boa convivência e de você perceber, né? Cair a ficha que você vai ficar 10 dias lá. Nesse momento caiu a ficha pra mim de que, pô, realmente eu vou ficar aqui 10 dias sem falar nada, meditando 11 horas por dia, porque até o momento eu tinha me atentado que eu ia acordar 4 horas da manhã, né? Mas aí nesse momento caiu a ficha de que, meu irmão, já era, agora é isso, né? É meditar e meditar e meditar. É só isso. E aí logo na primeira noite, assim, depois de ter as instruções iniciais sobre a meditação, é, dormi bonitinho, tudo certo. E antes de tocar o sino, às 4 da madrugada, eu já abri os olhos, sentindo que, meu, é isso, começou, sabe? Eu simplesmente acordei assim na maior tranquilidade do mundo, nunca acordo 4 horas da manhã. E aí passou uns 3 minutos, tá, tocou o sino. E aí coloquei a roupinha, meio frio assim, fui lá para meditação. E a primeira meditação do dia leva 2 horas de Anapana, que é aquela respiração no primeiro dia, é só observar a entrada e saída do ar sem alterar a sua respiração. E aí, logicamente, como você já deve ter tentado, quando você faz isso, vários pensamentos vêm. E aí, quando você faz por 20 minutos, 30 minutos, até 40 minutos, você lida com aquela enxurrada de pensamentos ali, joia, vamos seguir a vida aí. Só que quando você fica 11 horas, sabe? Você fica 2 horas, aí você descansa um pouquinho, toma café, fica mais 3 horas, aí você almoça, descansa um pouquinho, mais 4 horas. Meu, é um negócio que parece uma espiral, assim. Esse negócio começou a me absorver de um jeito e chegou num momento, assim, acho que no final do primeiro dia eu me sentia rolando o feed do TikTok, de tantas aleatoriedades que passavam na minha mente, assim, de um jeito muito bizarro, imagens belíssimas, imagens horripilantes, imagens aleatórias, assim, sem pé nem cabeça, mas passava muitas coisas na minha cabeça e também no meu corpo. Então via muitas sensações. Esse primeiro dia eu tava quase uma torcicola aqui, então foi muito difícil de realizar as práticas com a torcicola. E também fui agraciado com uma norma extraordinária que era meditar de máscara. Então, aquela máscara aquecia o ar e aí subia aquecendo toda a cabeça, deixando a cabeça pesada. Foi uma coisa extremamente difícil e que me trouxe muita raiva. Tipo, meu, quem inventou esse negócio de meditar com máscara? Que ideia de jirico e tudo mais. Mas não teve jeito, teve que ser assim. Eu tava lá meditando tranquilo, relaxado aqui, focado, eu já nem tava aqui. Daí eu só escuto uma voz assim na minha orelha: sobe a máscara. Nossa, que susto que eu tomei. Tomei um susto. Aí eu abri os olhos assim, era o gerente do meu lado falando pra subir a máscara. Aí a minha vontade era, né, mano, sai daqui, velho, deixa eu respirar. Aí eu, não, tá bom. Sem falar nada, né? Só falando internamente. Aí levantei a máscara e segui aqui. E aí, a partir daí já era. Eu fiquei vários dias com a minha mente falando: meu, o gerente tá chegando, levanta essa máscara, o gerente já tá aí, ó, ele vai falar com você e tal. E aí, mó perturbação mental. E isso é um dos aprendizados, assim, que a nossa mente ela fala tanto de tantas formas que muitas das vezes a gente não percebe que é um pensamento, que é uma sugestão e que não é nosso, assim, sabe? Então, pô, ele estava bem longe de mim, provavelmente ele não viria. E se ele viesse, e daí? Né? É um dos primeiros aprendizados que se dá nesse curso, que é sobre a impermanência e a equanimidade. De que eu não posso criar
aversão ou apego às experiências que acontecem, porque elas passam, elas são impermanentes. Então elas passam, se ele vier, ele vai vir, eu vou fazer, ele vai embora, eu vou baixar, e já era, tranquilo, passou, né? Tranquilo, não preciso me apegar a isso. Mas eram várias sensações o que me mostraram, né? Esse padrão da mente de apego e de aversão, de como que ela acaba condicionando o meu comportamento no dia a dia. E aquela prática é um campo de treinamento para eu treinar isso, para eu observar isso, me fortalecer nesse sentido. E no primeiro dia de curso mesmo, depois da preparação, o professor Goenka, através dos áudios que tem todas as noites durante os 10 dias, ele fala que a gente vai experienciar uma cirurgia profunda, uma cirurgia mental, onde a gente vai buscar remover todas as impurezas que estão acumuladas e estiveram durante toda a nossa vida e acabam condicionando os nossos comportamentos. Todas as palestras são maravilhosas assim, e foi naquele momento em que eu ouvi a palestra, depois de ter sofrido um dia inteiro com aquela meditação durante tanto tempo, que me alegrou o coração, assim, tipo, nossa, é isso que eu estava buscando, sabe? Era essa experiência, eu relembrei do porquê que eu queria estar naquela experiência, né? E aí, assim, na maioria dos dias era um dia árduo de meditação, cansa, é uma coisa que é altos e baixos, né? Então, em vários momentos eu me senti cansado, desanimado, tipo, meu Deus, tomara que acabe logo. E em outros, nossa, é isso, eu vou aproveitar ao máximo todos esses momentos aqui. E várias fichas foram caindo, né? Na segunda noite eu tive um sonho que eu acho que é o sonho mais violento que eu já tive na minha vida. E foi muito vívido, foi muito forte. Eu acordei assim, chorando e sentindo aquilo ali, né? Com a minha mente já me sugerindo várias coisas. E eu pensei, é isso, aconteceu, deixa aí guardadinho. Quando sair tem terapia, vou elaborar na terapia. E trouxe várias coisas muito legais, assim, de sensações, de percepções sobre mim que eu não tinha ainda daquela forma, tão vívido, né? E aí na segunda noite eu também tive um sonho de uma elaboração de um luto. Então, todas as noites eu tive algum sonho que foi muito interessante e muito rico, assim. Então é uma coisa que a professora falou que acontece, são basicamente as impurezas da mente subindo à superfície. E aí foram passando os dias, assim, eu tive algumas sensações, assim, de, extrema alegria, extrema felicidade de estar lá. E também um entendimento de que eu estava colhendo nessa experiência de Vipassana o que eu plantei durante anos, que foram os grupos de meditação. Então poder facilitar os grupos de meditação e facilitar essas experiências para outras pessoas me proporcionaram esse momento de estar recebendo agora aquela experiência e vivendo da forma que eu gostaria de viver aquela experiência. E foi extremamente gratificante, assim, de vir, assim, as pessoas que passaram pelos grupos de meditação ou que de alguma forma partilharam desse caminho e tudo que elas me relataram, de como aquilo foi importante para elas, de como trouxe coisas positivas para a vida delas e das minhas observações também, de ver uma pessoa entrando no grupo de meditação, quietinha, com dificuldade de falar sobre as emoções, os sentimentos, dificuldade de elaborar as coisas da vida e viver um processo ali intenso de muito sentimento, de muita emoção, de cura das relações afetivas ali, familiares. Então, poder observar isso naquele momento foi bastante especial. E também algumas relações que eu percebi que eu queria muito melhorar na minha vida, relações familiares e afins. E cara, aconteceu sem que eu percebesse, sabe? Me veio tantos momentos bonitos assim que eu queria ter realizado e realizei, que foi muito importante, né, para essa questão da cura familiar, da elaboração das terapias, das experiências e tudo mais. Então, nos primeiros dias isso veio muito forte, assim, né, que por vezes eu tô sonhando com uma coisa, mas já tá acontecendo essa coisa. E de quão importante eu acho que o maior trabalho político, ideológico, revolucionário que a gente pode fazer é de fato olhar para dentro e perceber a minha ação no mundo, como que eu estou me posicionando no mundo, de que forma que eu estou me posicionando no mundo. E ficou muito claro que eu já tinha em mente, né, que é uma coisa que se diz também no áudio do professor Goenka, que são os níveis de aprendizado. Uma coisa é você ler um livro, outra coisa é você ver uma pessoa que está vivendo aquilo ali e outra coisa ainda é você experienciar aquilo. Então foi a oportunidade de experienciar as coisas que eu plantei de alguma forma, né? Então a melhora nas minhas relações, a melhora na minha profissão, a melhora na minha saúde e N coisas, ter conseguido experienciar aquilo ali no corpo foi uma coisa bastante especial e também de aprender. Então, uma outra coisa é do quão forte o quão possível é
aprender com as práticas meditativas. Mas como assim? Eu não estou fazendo nada, estou lá respirando? Exatamente. E aí eu entendi assim de uma forma muito interessante, muito bonita ali no momento, de que o processo de aprendizado ele se resume em duas coisas, que é observação e elaboração. Só isso. Teoria, prática, teste, qualquer outra coisa vem dessas duas coisas assim, que é o momento de observação da experiência acontecendo, onde é necessário que você não tenha apego nem aversão, consiga estar equânime diante daquela experiência, e elaboração, onde você realmente vai usar a ferramenta mental para conectar, para iterar o processo, para melhorar o processo e tudo mais. É daí, o processo de aprendizado é isso. E aí me conectou tanto, porque eu sou uma pessoa muito visual, eu aprendo olhando, observando. E aí, não sei se esse é o processo de aprendizado para todo mundo, mas para mim é. Se eu observar e depois meditar sobre, refletir, eu aprendo com uma qualidade muito boa assim. Então, naquele momento aquilo ali ficou muito claro para mim. E aí eu compartilho aqui porque quem sabe é o seu jeito de aprender também e quem sabe tem alguma coisa a partilhar. Se tiver, manda aqui nos comentários, partilha com a gente que vai ser bem legal de escutar. Então, dentre essas e outras reflexões assim, veio uma de que quão louco é o mundo que eu vivo. Então, as notícias, você liga a TV, isso eu já tinha o conhecimento intelectual, mas tem o conhecimento experiencial, sabe, sentir no corpo de, você liga a TV, tem um monte de tragédia acontecendo, aí você vê o cenário político, um monte de loucura acontecendo. E é isso, e um monte de gente identificada com a aversão, brigando entre si, taranã, isso é loucura. E aí o professor Goenka, ele fala, né, do padrão de loucura, né, que é basicamente isso, é um pensamento desconectado atrás de outro pensamento desconectado e que não faz sentido e que no final gera sofrimento. E todo mundo sofre com isso, então ninguém vive a plenitude, assim, a felicidade, porque existe muito sofrimento a todo momento. E aquilo ficou tão claro naquele momento, sabe, tipo, nossa, que loucura. Mas também me veio o entendimento de que eu tô no lugar certo, sabe? Eu tô fazendo meu trabalho no lugar certo, me veio esse projeto aqui do vídeo, que ainda vai ter outros desenrolares, né? Então veio muita coisa valiosa e que eu quero colocar em prática assim em breve. E o mais legal disso de colocar em prática é que a mente falou, você vai esquecer, cara, você vai esquecer, você tem que anotar, cara, você vai esquecer tudo isso. E aí, em outro momento, me chegou à conclusão de que, o que eu vivi, o que eu experienciei com tanta intensidade, não tem como esquecer. E aí eu aprendi muitas coisas assim. Então, resumindo, eu sugiro muito assim, eu recomendo muito essa experiência de Vipassana. Ela é desafiadora demais, principalmente as práticas de Aditana, que é firme determinação, onde você por 1 hora fica paradinho, sem mexer um músculo. Essas são as mais difíceis e onde você consegue realmente observar a sua mente interferindo no seu arbítrio e na sua consciência. Então, quando você consegue ficar 1 hora paradinho, sem mexer um músculo assim, dá uma sensação de força, sabe? De firmeza mental maravilhosa. E que é isso que eu preciso no meu dia a dia, para que o meu propósito, a minha missão não se perda no meio de tantas notícias horripilantes ou maravilhosas e isso me tire do eixo, né? Essa firmeza mental, essa força mental, acho que é o propósito desse processo de Vipassana, foi o meu maior aprendizado. E agora o aprendizado é como que eu faço isso no meu dia a dia, né? Como que eu mantenho 2 horas de firme determinação, silêncio ali, imobilidade, para que mantenha essa consciência, né? Porque quando eu voltei foi uma loucura lidar com esse mundo real aí. Então, acho que esses foram alguns dos aprendizados que tive. Embaixo aqui vai ter os outros vídeos relacionados a essa experiência. Agradeço muito mesmo pela oportunidade de partilhar esse conhecimento e gostaria de contar com a sua opinião aqui embaixo. Como foi? Se tem interesse, tem alguma dúvida, manda aqui embaixo que eu respondo para você e a gente se vê na próxima oportunidade. Até a próxima!